O reconhecimento da caracterização da deficiência por empregador público ou privado pode ser exercido por autodeclaração? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E meus contatos profissionais estão na descrição. Essa pergunta do início do vídeo foi me feita por uma cliente dias atrás. Essa cliente foi diagnosticada com transtorno do espectro do autismo há pouco tempo, tardiamente, como muita gente tem sido. Depois que ela recebeu o diagnóstico, ela começou a pesquisar na internet, encontrou o nosso canal e, como a maioria dos recém-diagnosticados, ela maratonou o nosso canal, assistiu vários vídeos. E ela encontrou uma série de vídeos que tratava desse tema. Reconhecimento da caracterização da deficiência. O que é? Qual a dificuldade? Quais os cuidados? O que pode dar errado? Por que isso é importante? Quais os direitos se exercem em razão disso? Ela assistiu vários e entrou em contato com a gente. No contato, ela me disse o seguinte: doutor, eu vi que o senhor fez várias recomendações sobre o reconhecimento da caracterização da deficiência, que é muito difícil, porque as juntas médicas e os peritos costumam não reconhecer que a pessoa é deficiente, e quando não reconhece, a pessoa precisa ir para a justiça para provar que tem a deficiência e tal. Enfim, uma dificuldade imensa. Mas fique o senhor sabendo, doutor, que eu sou servidora pública e pelo menos aqui no meu local de trabalho, no serviço público, não precisa de nada disso. Aqui a gente só fala que é deficiente e eles acreditam. Aqui é por autodeclaração que se exercem esses direitos. Então, eu não entendo por que há tanta dificuldade se aqui, no local onde eu trabalho, é possível fazer isso por autodeclaração. Então, gente, eu achei muito importante fazer esse vídeo. O que eu vou dizer para você nesse vídeo, eu disse para essa cliente. Ela ficou surpresa e muito agradecida, porque ela estava laborando no equívoco. Veja bem, existe uma distinção entre a autodeclaração da deficiência e o reconhecimento da deficiência pelo empregador. É o seguinte, essa autodeclaração de deficiência pelo colaborador, empregado público ou servidor público ou empregado privado, essa autodeclaração ela serve para produzir informação para o desenvolvimento de políticas de diversidade dentro do ambiente do trabalho. Veja bem, estes formulários de autodeclaração, nos locais em que existem, eles servem para produzir informação, produzir indicadores para que o empregador tome conhecimento de quem tem deficiência. Veja, mas esse conhecimento é informal. Esse conhecimento desses dados, isso não formaliza a condição, o reconhecimento de que aquele servidor, que aquele trabalhador tem a deficiência, com o assentamento na ficha funcional. Por exemplo, nesses formulários costumam ter perguntas: que deficiência que você tem? Que tipo de dificuldade que você tem? Se uma pessoa, por exemplo, tem uma deficiência física, ele pode informar nesse formulário que o móvel, a cadeira dele é ruim para a deficiência dele, gera desconforto, gera dor, gera dormência, prejudica a locomoção dele, o conforto no trabalho. Então, o empregador toma conhecimento disso, aí, sabendo disso, ele pode desenvolver política de diversidade e inclusão, trocando aqueles móveis por móveis ergonômicos compatíveis com as deficiências físicas que foram declaradas nesses formulários pelos colaboradores. Algumas deficiências têm impacto na visão, causam fotossensibilidade, o autismo em muitos casos, ou problema com ruído. Aí você pode criar adaptações. Um cadeirante colaborador pode dizer que a rampa de acesso está muito inclinada, está muito graduada, então é difícil de subir com a cadeira, ou que está estragada. Então, com essas informações, constroem-se políticas de diversidade. O empregador pode construir uma rede física mais acolhedora. Nessas fichas, a pessoa com deficiência, o colaborador com deficiência, pode informar que está sofrendo bullying, piadinha dos colegas em razão da deficiência, discriminação. E aí, o empregador, tendo essas informações, pode desenvolver políticas para remover barreiras atitudinais, que são as barreiras que decorrem, que surgem na vida da pessoa com deficiência em razão da atitude das pessoas que estão no entorno. Então, o empregador pode fazer uma política de conscientização, gente.
Você tem que ser acolhedor, você não pode fazer bullying, isso é crime, né? A pessoa que tem deficiência merece respeito, né? E criando assim um ambiente acolhedor. O reconhecimento da caracterização da deficiência é outra coisa. Nenhuma autodeclaração de deficiência serve ou é equivalente ao reconhecimento da existência da deficiência pelo empregador. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Quando você tem a deficiência reconhecida pelo seu empregador, essa condição de pessoa com deficiência, ela vai ser registrada na sua ficha funcional. E os dados que constam da ficha funcional, esses dados eles alimentam os sistemas informacionais dos regimes de previdência, o CNIS no INSS e o sistema de informações dos regimes próprios de previdência. Então, se na sua ficha funcional estiver dizendo, olha, essa pessoa é autista de nível de suporte 1 e ela é autista desde que nasceu, porque autismo é genético. Então o sistema já faz o cálculo de quando é que você vai aposentar. Que quem tem a deficiência aposenta mais cedo. E esse dado tem que ser informado e reconhecido pelo órgão previdenciário. E o que diz a lei previdenciária sobre isso, gente? A lei previdenciária, todas as leis previdenciárias dos regimes próprios, a lei 8.213 do regime geral, todas elas dizem que a avaliação da deficiência para fins previdenciários será médico-funcional. Significa que não tem como reconhecer deficiência para finalidade previdenciária se não tiver uma junta médica que avalie o indivíduo. Tem que fazer a avaliação para saber se ele é deficiente e em que grau ele tem a deficiência. Porque conforme o grau da deficiência, a aposentadoria especial se dará em mais ou menos tempo. Se você vai aposentar com 24 anos de contribuição ou 28, isso vai depender do grau da deficiência. E se o reconhecimento da deficiência com assentamento na ficha funcional implica na modificação do perfil previdenciário, de modo que, quando reconhecida, você passa a ser um trabalhador PCD e que aposenta PCD, por autodeclaração não resolve, tem que passar pelo médico. Entendeu isso? A lei é que exige. Então eu te pergunto, se a lei diz que para o reconhecimento da deficiência do trabalhador segurado do sistema previdenciário, precisa haver uma avaliação médico-funcional, a simples autodeclaração atende ao requisito da lei? Não atende, porque é só autodeclaração. A autodeclaração, inclusive, não exige nem que apresente laudo. Mas mesmo que exija, qualquer laudo precisa ser confirmado por uma junta médica oficial. Isto é, você não exerce direito porque você tem um laudo dizendo que você é deficiente na mão, emitido por um médico privado. Você só exerce o direito quando o médico oficial ou a junta médica oficial reconhece o que está no seu laudo. Quando a junta médica fala, olha, fulano apresentou um laudo aqui dizendo que ele é autista. Eu, como junta médica, avaliei e é verdade esse bilhete, ela é deficiente mesmo. Frequentemente, quando a gente faz o pedido, quando nós advogamos aqui para cliente fazendo o pedido de reconhecimento da caracterização da deficiência, frequentemente há uma má vontade das juntas médicas em reconhecer autismo. Principalmente nível de suporte 1. Que eles dizem, essa pessoa é inteligente, ela fala bem e tal, não vou reconhecer não. Por isso é que a gente, quando faz esse pedido, representa clientes nesses pedidos, a gente faz a petição do requerimento ser acompanhado de uma robusta documentação clínica que indica todos os detalhes, a individualização, quando que a deficiência começou, inclusive a lei previdenciária exige que se diga quando foi que a deficiência começou, e no caso do autismo, geralmente assambarca o benefício da aposentadoria PCD por todo o tempo de contribuição, porque o autismo é genético, e na aposentadoria PCD ainda tem outra vantagem, que é que na aposentadoria PCD você precisa do tempo de contribuição apenas, que é muito menor. Não tem critério de idade. Ou seja, completou 24 anos, conforme o grau da deficiência. Tá, gente? 24 anos, não importa quantos anos você tenha. Completou 28 anos, não importa quantos anos você tenha de idade, qual a sua idade. Cumpriu o tempo de contribuição, já pode aposentar PCD. Mas para que isso aconteça, precisa estar na sua ficha funcional o reconhecimento dessa condição, que não acontece por autodeclaração.
Isso é importante porque se a pessoa não obtém essa informação, essa advertência, ela pode trabalhar décadas achando que a autodeclaração já colocou ela no perfil previdenciário PCD, que daqui a pouco ela vai aposentar, está até planejando as férias, as viagens de cruzeiro, e aí quando chegar a hora, fala, não, você não está reconhecida como pessoa com deficiência. Aí você vai começar um litígio nos últimos minutos do segundo tempo, já com os requisitos da aposentadoria PCD preenchidos por falta desse reconhecimento. Vou te dar um outro exemplo. Adaptação laboral, trabalho em home office, redução de jornada. O que está valendo para todo mundo, todos os trabalhadores atualmente? Está valendo o artigo 98, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Ah, mas por que o Estatuto do Servidor Público Federal serve para todo mundo, vale para todos, até os que não são servidores federais? Porque o STF decidiu assim. O STF decidiu que o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112, em relação a adaptações laborais, se aplica a todos os servidores do Brasil, inclusive municipais, estaduais, empregados públicos, servidores de autarquias, da administração indireta, de empresa pública e também os trabalhadores da CLT de carteira assinada no regime privado. Aplica para todos. E o que diz o artigo 98? Não pense você que você tem direito à adaptação só porque você tem um diagnóstico. Não. A Lei 8.112 diz o seguinte: o servidor público que tiver deficiência e que comprovar a necessidade, veja, você tem que ter a deficiência e tem que ter a necessidade. E essa necessidade tem que ser confirmada por junta médica oficial. Terá direito ao horário especial. Então, não basta ter um laudo dizendo que você é autista. Você precisa ter o laudo dizendo que você é autista. Você precisa ter uma documentação clínica robusta que demonstre que a deficiência, aquela deficiência que você tem, quando ela interage com o seu meio ambiente do trabalho e com as coisas que você tem que fazer lá, suas atribuições do dia, ela gera barreira. E essa barreira impõe um ajuste da sua jornada de trabalho, uma redução da jornada. Tá, você juntou essa documentação, ainda falta um passo. Qual que é o passo? A junta médica oficial precisa concordar com isso. Frequentemente não concorda, a gente tem que ir para a justiça, mas na justiça resolve. Então veja, você tem que ter a deficiência, você tem que ter a necessidade do ajuste e você tem que ter essa necessidade reconhecida e confirmada pela junta médica oficial. Te pergunto, a autodeclaração resolve esses requisitos que a lei impõe? Não resolve. Então, gente, eu acho importante, para evitar que, pode ser que outras pessoas, e eu não estou reclamando, tá, gente? Eu não estou reclamando nem das empresas, nem das instituições públicas que se utilizam desse mecanismo de autodeclaração para poder melhorar o ambiente do trabalho para as pessoas com deficiência. Ao contrário, eu acho maravilhoso que façam isso. Quem faz isso, possibilita a autodeclaração da deficiência, está caprichando na inclusão. Isto é muito bom. Quem dera todos as instituições públicas e privadas fizessem assim. Isso é cidadania. Isto é preocupação com as pessoas com deficiência. Isso é acolhedor. É muito bom que assim seja. Eu só estou fazendo a distinção entre a autodeclaração e a distinção, inclusive, da finalidade. Da autodeclaração e do reconhecimento formal da deficiência com assentamento na ficha funcional. A autodeclaração não serve para isso. Você autodeclara, você preenche o formulário, você diz que deficiência você tem, você fala das suas dificuldades no trabalho e com isso você dá subsídios para que o gestor daquela empresa possa desenvolver políticas de inclusão. Você fornece indicadores, estatísticas, para que mudanças benéficas sejam feitas em benefício dos empregados com deficiência. Mas isto não é o mesmo que reconhecer oficialmente a existência da deficiência daquele colaborador na ficha funcional, para os efeitos de exercer direitos previdenciários especiais ou mesmo direito de adaptações laborais especiais em benefício daquele trabalhador. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.